O título do vídeo é um autoquestionamento que questiona se a proposta do sistema econômico baseado em recursos, que é a causa advogada por esse canal, que chama de forma abreviada com o termo Sistema EBR, pode ser chamada de socialismo. E a resposta, de forma abreviada, é que sim, podemos classificar a proposta do sistema EBR de socialismo. Porém, se olharmos por outro lado, também poderíamos dizer que não é socialismo. Isso se analisarmos a proposta do sistema EBR de uma forma um pouco mais profunda, comparando com o socialismo histórico e as diferenças da teoria do socialismo que os comunistas defendem. Então, para entender melhor e responder essa pergunta de uma forma um pouco mais elaborada, primeiro precisamos deixar claro o que eu estou chamando de socialismo e as diferenças entre a proposta do sistema EBR, da teoria do socialismo e das experiências socialistas históricas na prática. Mas detalhe, atenção, eu vou fazer isso de forma resumida. Então vamos lá. O que eu chamo de socialismo é a proposta de um sistema socioeconômico em que os meios de produção, que são, por exemplo, grandes hectares de terra para a agricultura, indústrias, fábricas, maquinários, etc., ou seja, tudo que for necessário para produzir os bens e serviços que necessitamos, onde no capitalismo são propriedades privadas de algumas pessoas com o objetivo de obter lucro, ou seja, não são bens privados pessoais, são exclusivos para produção, geralmente em grande escala. No socialismo, esses meios de produção pertencem a toda a sociedade e possuem o objetivo de atender às necessidades humanas de todos. Outra característica do socialismo é a existência do Estado, que se constitui com alguma forma de governo que exerce poder num certo determinado território, delimitado por fronteiras, onde vive uma determinada população, e as pessoas que nascem nesse local adquirem uma nacionalidade e passam a pertencer àquilo que chamamos de país. Portanto, como na proposta do sistema BR, os meios de produção são sociais e os países que existem hoje, com seus estados-nações, com governos, continuam existindo, e como no socialismo, advogados pelos marxistas-leninistas, também existe Estado, apesar da diferença que na proposta deles, o Estado socialista é um período transitório para o comunismo, diferente da nossa proposta, que não é um período de transição, é a meta a ser alcançada. Mas, como disse, como também existe Estado no socialismo advogado pelos marxistas-leninistas, também poderíamos classificar a proposta do sistema BR como uma proposta socialista sim. Porém, para a maioria dos marxistas-leninistas, a proposta do sistema BR pode ser chamada de socialismo utópico, porque eles classificam todas as propostas socialistas que não são baseadas nas teorias de Marx e Engels, que são os maiores intelectuais críticos do capitalismo, como o socialismo utópico. E o socialismo que eles defendem se auto-intitula o socialismo científico, pois para eles qualquer proposta socialista que não é baseada no materialismo histórico ou materialidade histórica é considerada utópica. Em resumo, tudo que for baseado em ideias de sociedades, ou seja, projetos de sociedades retirados da cabeça de pensadores que se preocupam com causas sociais, é classificado como socialismo utópico, e aquilo que é baseado na análise material histórica concreta da realidade é científico. E na maior obra de Marx, que foi o Capital, que obteve colaboração de Engels, que ajudou a organizar os textos e finalizou a obra quando ele morreu, nessa obra Marx analisou o capitalismo de forma científica, sem fazer juízo moral dos capitalistas ou trabalhadores, e em sua análise ele constatou que o capitalismo, que ao mesmo tempo possui qualidades, também possui problemas insuperáveis. Uma das qualidades é a eficiência e a alta capacidade produtiva que esse sistema possui, algo que nunca foi visto na história humana. E um dos problemas é a exploração da força de trabalho do trabalhador, que pode ser evidenciada com a análise da mais-valia. Mas aqui não vou detalhar todos os conceitos e todas as contradições e todos os problemas que ele identificou no sistema capitalista, até porque não sou especialista no assunto e mesmo que fosse, não caberia tudo num vídeo. Mas destacando aquilo que interessa para o tema do vídeo, uma das contradições do capitalismo é que esse sistema, que tem uma alta capacidade produtiva de gerar muita riqueza, mas a maior parte da riqueza produzida fica com uma minoria, enquanto a grande maioria da sociedade, que é a classe trabalhadora, que produz todos os bens e serviços que necessitamos, a maioria da sociedade, a maioria é pobre e vive passando dificuldades financeiras, trabalhando para uma minoria rica, que é a classe burguesa, que sempre fica com a maior parte da riqueza que é produzida pelos trabalhadores. E esse sistema, que é naturalmente desigual, sempre há conflito de interesses entre as classes, pois enquanto a classe burguesa capitalista que detém os meios de produção sempre quer aumento dos seus lucros, a classe trabalhadora proletária, que só tem a sua força de trabalho para vender, quer aumento de salários. E é a partir dessa contradição e antagonismo de classes, que é um fato histórico que sempre aconteceu em diferentes tipos de organizações sociais, muito antes do capitalismo, que Marx chamava de a luta de classes, ele evidenciou que a classe trabalhadora possui poder tanto de conhecimento técnico com cada trabalhador especialista em diferentes áreas, assim como possui poder em quantidade numérica, pois é a maioria da sociedade, e com isso ele constatou
que caso a classe trabalhadora tome consciência de seu poder, ela perceberá que é a única que de forma organizada, consciente e revolucionária pode tomar o poder da classe burguesa, que é uma minoria, e superar o capitalismo com a construção do socialismo, que é uma proposta onde os trabalhadores assumem o controle do Estado e administram os meios de produção com o objetivo de produzir e distribuir os bens e serviços de forma racional e social para atender os interesses dos trabalhadores, de todos os trabalhadores. E esse socialismo não pode ser idealizado, já que não temos como prever como será o futuro. Então, cada experiência socialista será como tiver que ser, de acordo com as condições materiais e sociais de sua época. Portanto, como essa análise parte de fundamentos históricos e concretos da materialidade das relações sociais e do fato histórico de que as transformações socioeconômicas sempre ocorrem a partir de revoluções, é por isso que eles classificam a proposta socialista deles de científica, uma proposta de socialismo construída a partir de bases científicas. Daí a definição de socialismo científico, pois é uma análise baseada na realidade material histórica das relações sociais, ao contrário daquilo que eles classificam como socialismo utópico, que é baseado em ideias de pensadores que se preocupam com causas sociais e apresentam propostas para melhorar a sociedade, mas não parte da proposta da organização da classe trabalhadora como um elemento central para mudar o sistema de forma revolucionária. Ao contrário, tentam reformar o sistema ou utilizar instituições do sistema vigente para amenizar os problemas sociais, sem atacar o cerne do problema, ou imaginam sociedades que não são aplicáveis no mundo real. Os socialistas utópicos mais famosos estão na obra de Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico. Entre eles estão os pensadores Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Robert Owen foi um dos mais atuantes pensadores do considerado socialismo utópico. Ele era administrador e teve a oportunidade de observar a precariedade das condições que os trabalhadores de sua época eram submetidos, e a partir dessa experiência, ele defendeu várias medidas para melhorar essa condição, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, pois se preocupava com a qualidade de vida dos seus empregados, e também chegou a construir casa para a família de operários, fez um dos primeiros jardins de infância para os filhos dos trabalhadores e uma das primeiras cooperativas. Ele acreditava que o mundo ideal deveria ser aquele onde a educação dos homens estivesse em primeiro plano. Ele defendia uma harmonia nas relações sociais, na busca de alternativas para minimizar as contradições dos problemas do sistema capitalista. Ele atuava com o assistencialismo e, ao mesmo tempo, tentava convencer as autoridades sobre as necessidades de reformas na produção. Já Saint-Simon teorizou a divisão da sociedade entre produtores e ociosos. Nesse aspecto, ele acreditava que a sociedade deveria ser composta por uma maioria de produtores capazes de gerar riquezas, e, segundo Saint-Simon, as empresas capitalistas poderiam continuar existindo desde que assumissem várias responsabilidades sociais para com a classe trabalhadora. Então ele defendia que os capitalistas deveriam garantir os direitos dos trabalhadores. Saint-Simon pensava em uma sociedade industrial, dirigida por produtores, que para eles eram quem pertencia à classe operária, mas também empresários, sábios, artistas e banqueiros. Já Charles Fourier propôs que as relações econômicas deveriam ser organizadas em instituições fundadas por princípios de associação e cooperativismo. Dessa forma, ele idealizou a concepção de comunidades produtivas compostas por aproximadamente 1.800 trabalhadores, chamadas de falancérios, mas ao longo de sua vida, Fourier nunca conseguiu apoio de empresários e investidores simpáticos ao seu modelo econômico para espalhar seu projeto por todo o mundo. Fourier tentava organizar os falancérios, que era uma pequena unidade social abrangendo de 1.200 a 2.000 pessoas vivendo em comunidades. Com o tempo, a ideia era espalhar esses falancérios de forma internacional, criando diversas comunidades, que seriam como pequenas cidades organizadas de forma harmônica, onde a administração seria descentralizada, onde cada trabalhador trabalharia conforme as suas vocações e paixões. Essa ideia pode ser comparada com a ideia de Jacques Fresco, que teorizou a economia baseada em recursos. E para quem ainda não sabe do que se trata, está vendo o primeiro vídeo do canal, em resumo, essa é a teoria de uma economia sem o uso do dinheiro, baseada em princípios humanitários, tecnológicos e ecológicos, que serviu como inspiração para a teoria da proposta do sistema EBR, que é defendida por esse canal. Mas voltando à proposta da EBR de Jacques, ele acreditava que poderia implementar esse sistema a partir de uma pequena cidade experimental, tecnológica, com estilo futurista, com o seu chamado Projeto Vênus. E ele acreditava que essa experiência poderia se espalhar pelo mundo até superar o sistema vigente. Mas ao longo de sua vida, assim como Fourier, Jacques nunca conseguiu encontrar apoio de empresários, investidores ou governantes simpáticos ao seu modelo econômico,
Então Jack também poderia ser considerado um socialista utópico, apesar dele dizer que não era socialista e fazia questão de dizer que sua proposta não era igual ao comunismo soviético. E a proposta desse canal, analisando de forma superficial, também poderia ser classificada como socialismo utópico, já que é uma espécie de projeto de sociedade composto por um conjunto de ideias de um pensador que formam a proposta do sistema BR, sistema econômico baseado em recursos, que propõe um sistema de democracia direta com base científica, reformar as cidades para que se tornem ecológicas, tecnológicas e autossuficientes, propõe um sistema de trabalho livre e automatizado, acesso livre a bens e serviços, modo de produção com bases ambientais e compartilhamento internacional dos recursos, cuja proposta de transição, além de outros requisitos, propõe uma mudança gradual para o sistema EBR e métodos democráticos para chegar ao poder. Isso seria mais um motivo para reforçar a classificação da proposta do sistema BR como socialismo utópico ou idealismo. E para fortalecer essa tese, os comunistas sempre apresentam o exemplo de Salvador Allende, que foi um socialista que se tornou presidente do Chile e teria tentado implementar o socialismo, ou pelo menos algumas medidas socialistas, de forma democrática, mas foi deposto no atentado do golpe militar apoiado pelos Estados Unidos da América em 11 de setembro de 1973, quando morreu supostamente por suicídio, cercado por militares, depois do bombardeio do Palácio Presidencial, liderados pelo general e ditador chileno Augusto Pinochet. Porém, da mesma maneira que os comunistas dizem que nenhuma experiência socialista será igual a outra, pois a tentativa de implementar o socialismo em um país terá que enfrentar as suas contradições e especificidades socioculturais de cada nação, assim como a conjuntura das relações internacionais de sua época, então também não podemos afirmar que em toda proposta de transição democrática sempre vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Chile, já que nenhuma transição socialista foi igual a outra. Por exemplo, na Revolução Russa, a transição teve participação de trabalhadores organizados, diferente da Revolução Chinesa, assim como diferente da Revolução Cubana, que era uma questão mais nacionalista, sem inspiração marxista, somente depois que teve apoio e forte influência da União Soviética. Portanto, também não podemos dizer que toda proposta de transição socialista democrática sempre vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Chile. Em nossa proposta de transição para o sistema EBR de forma democrática, não nega o conflito e, caso fosse posta em prática, não acreditamos que tudo ocorreria na paz e no amor. Ao contrário, estamos cientes do conflito de interesses que deve ocorrer em vários campos, como, por exemplo, no campo das ideias, no conflito de mercado entre empresas cujos proprietários sejam apoiadores da EBR, e principalmente contra os capitalistas e contra as pessoas que defendem esse sistema por pura ideologia, que podem partir para o conflito físico e isso pode até gerar uma guerra, mas que não seria iniciada pelos defensores da transição. E outra diferença do exemplo chileno é que nossa proposta não é centrada na figura de um líder governista, e sim no movimento de apoio das massas. Isso significa que, se caso uma liderança se destacar e for morta, devem existir milhares de pessoas para continuar o seu legado. Isso quer dizer que a mudança deve vir de baixo para cima, e não ao contrário. A ideia não é confiar tanto assim na democracia liberal, acreditando que é possível mudar todo o sistema a partir de uma simples eleição no mandato eleitoral de 4 anos. Não é nada disso. E mais, a proposta de mudança para o sistema BR começa na mudança do comportamento econômico da sociedade e não na política institucional. E também não faz parte da ideia de depender da benevolência e caridade e o financiamento de capitalistas para os projetos da EBR, pois é lógico que eles não vão aceitar a mudança. A ideia é usar os mecanismos de mercado de uma forma que ocorra uma mudança nas relações sociais e econômicas da sociedade, com empresas privadas e organizações não governamentais sem fins lucrativos e também com fins lucrativos que sejam de apoiadores da proposta EBR. Repito, proprietários e administradores que sejam apoiadores do sistema EBR, que vão utilizar os lucros para financiar os projetos de livre acesso a bens e serviços de modo sustentável, e à medida que ocorra a ampliação do projeto, com cada vez mais pessoas obtendo e se interessando e se acostumando culturalmente a ter livre acesso a bens e serviços, às suas principais necessidades, sem precisar pagar pelas coisas. Dessa forma, será possível cada vez mais a conquista de apoiadores e a possibilidade de cada vez mais o ingresso de apoiadores do sistema BR para se infiltrar na política institucional, que primeiro se inicia em cargos menores, e somente no último estágio a ideia é assumir o governo de um país, apenas quando existir uma base de apoio popular sólida e constante, e como disse, não apenas em uma eleição, pois do contrário, aí sim seria uma utopia impraticável.
Mas apesar de tudo isso, devido à proposta de transição para o sistema EBR, assim como dos exemplos socialistas que citei, por de alguma forma utilizarem mecanismos do sistema vigente e terem saído da cabeça de pensadores, ainda assim serão consideradas socialismo utópico por alguns marxistas e vão defender a tese de que o verdadeiro socialismo é o deles, que é científico. Porém, na prática, o denominado socialismo científico até o momento não se demonstrou efetivo para superar o capitalismo, e por isso podemos questionar a eficácia dos seus métodos, analisando o socialismo histórico, que é o socialismo real que aconteceu na prática. E a maior experiência socialista da história até o momento aconteceu na União Soviética. Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, após a Revolução Russa de 1917, foi o líder que administrou a União Soviética até a sua morte em 1924. Ele defendia a tese do socialismo como fase de transição para o comunismo e frisava que o socialismo deve inevitavelmente transformar-se gradualmente em comunismo. Em resumo, essa proposta propõe a conscientização e organização dos trabalhadores politicamente, visando a tomada do poder de uma nação através de uma revolução armada, onde os trabalhadores de um país devem assumir o controle do Estado e expropriar os meios de produção da burguesia, obtendo poder político e econômico, até que essa revolução socialista se espalhe para todos os países do mundo através da união dos trabalhadores internacionalmente, de modo que à medida que o socialismo, a fase considerada inferior, se desenvolva cada vez mais as suas forças produtivas e o capitalismo perca suas forças gradativamente, até quando não existir mais a ameaça do retorno do capitalismo, se chegará na fase denominada superior, que é o objetivo final, chegar ao comunismo, onde o Estado deve deixar de existir por não fazer mais sentido a sua existência, assim como as classes sociais, as propriedades privadas do meio de produção e o fim da exploração da força de trabalho de um ser humano por outro ser humano, onde cada trabalhador deve trabalhar conforme as suas capacidades e obter o que precisa, de acordo com as suas necessidades. Em resumo, essa é a proposta e esse é o objetivo. Porém, o que aconteceu na história prática, após a morte de Lenin, Stalin assumiu o governo da União Soviética e perseguiu adversários para se manter no poder, e ele, como principal responsável, assim como os membros de seu governo, cometeram diversos erros, entre erros militares, administrativos e econômicos, que prejudicaram e levaram à morte de muitas pessoas. Porém, a sua administração também ajudou a superar crises e conduzir a economia da União Soviética até um certo patamar que ela chegou a competir a hegemonia da economia global com os Estados Unidos. Mas por diversos fatores, a União Soviética foi perdendo a sua força até ser extinta em 1991, e os outros países considerados socialistas não desenvolveram suas forças produtivas. E as revoluções socialistas não se espalharam pelo mundo, poucos países aderiram ao socialismo, e por boicotes econômicos, eles acabam sendo isolados da economia global e eles não conseguem desenvolver as suas forças produtivas, ao ponto de superar o capitalismo ou ser uma ameaça para o capitalismo. Ao contrário, houve uma grande desmobilização dos comunistas no mundo inteiro. A China, que talvez possa ser considerada uma exceção em desenvolvimento econômico, após a sua Revolução Socialista em 1946, passou por muitas dificuldades econômicas, até que nos anos 70 ela se abriu para o comércio internacional e até hoje é administrada por um partido comunista, mas diferente da União Soviética, ela se inseriu na economia capitalista global e hoje tem até bilionários, donos de meios de produção, o que é completamente contraditório com a teoria proposta pelo socialismo de Marx e Engels, onde os meios de produção devem ser sociais e pertencerem aos trabalhadores, e não privados donos de uma minoria, com o objetivo de aquisição de lucro. Porém, mesmo diante desses fatos, há comunistas que ainda assim acreditam que a China é uma experiência de transição socialista para o comunismo, pois estariam seguindo a tese de que primeiro é preciso desenvolver ao máximo as suas forças produtivas, se tornando uma hegemonia, uma economia hegemônica no mundo inteiro, para depois chegar ao socialismo. Outro argumento que usam para defender a tese de que a China está em uma transição para o comunismo é que as decisões políticas seriam tomadas de acordo com o Partido Comunista e não pelos bilionários capitalistas, e o Estado possui forte influência na economia, mas por outro lado também adota agressivas práticas da economia capitalista que pode ser percebida de forma clara, pois está presente em todas as grandes cidades daquele enorme país. Enfim, na prática histórica, a teoria do socialismo científico parece que não está se demonstrando eficiente para a superação do capitalismo, e podemos levantar algumas hipóteses do motivo. Uma das hipóteses pode ser que, devido à desmobilização dos comunistas no mundo, então, devido à falta de comunistas para tentar convencer os trabalhadores a se organizarem para uma revolução, isso esteja impedindo que o socialismo se espalhe pelo mundo. Outra hipótese é que os comunistas não estariam aplicando suas táticas adequadamente,
Ou quem sabe o método de tentativa de superar o capitalismo pelo uso da força através de revoluções não esteja funcionando e deva ser substituído por outros métodos que sejam mais racionais e eficientes, pois assim como em toda experiência científica, se o resultado não está dando certo devido a alguma falha metodológica, se muda o método. Enfim, fica aqui uma reflexão para os comunistas, e se eu pudesse dar uma recomendação, seria que eles devem substituir a tática da mudança pela força de uma revolução armada que toma os meios de produção da burguesia à força e acaba isolando o país revolucionário com boicotes econômicos internacionais que prejudicam a população dos seus países, que sempre vivem em constante ameaça de guerra, para uma mudança mais racional e estratégica que conquiste os apoiadores da mudança, proporcionando algum benefício real na vida do trabalhador e não apenas com a promessa de uma sociedade melhor no futuro incerto e utilize alguma tática que faça os meios de produção da burguesia perderem o sentido de existir. Isso significa uma metodologia que faça com que não seja mais vantajoso a existência de meios de produção privados, de modo que apenas faça sentido o uso colaborativo dos meios de produção, administrado por trabalhadores. E o que exatamente seria essa mudança? Aí cabe aos intelectuais comunistas se reunirem e refletirem e buscarem novas alternativas, e quando encontrarem, tomarem a decisão de mudar. E se quiserem uma sugestão de qual é a chave para a mudança, eu falo na parte final do vídeo. Enfim, a recomendação é para que mudem as estratégias, pois como diz aquela frase que é atribuída a Einstein, mas que ninguém sabe se exatamente, realmente foi ele que disse isso mesmo, mas serve, ela diz mais ou menos assim: insanidade é buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E apesar de diversas crises, é o capitalismo que se mantém presente em praticamente todos os países do mundo. E conforme a experiência prática nos demonstra, em geral a história mostra que quando um país faz uma revolução socialista, se não faz que nem a China de se abrir para o capitalismo, essa nação é isolada do comércio internacional e além de sofrer com boicotes econômicos, ataques e difamações pelos que defendem a ideologia dominante, esses países também sofrem com constante risco de invasão dos países capitalistas e principalmente, como disse, sempre que uma nação faz uma revolução socialista, ela sofre com boicotes econômicos que prejudicam a sua população. E aquilo que tem se espalhado pelo mundo não é a consciência da classe trabalhadora se organizando e se preparando para uma revolução mundial. Ao contrário, é a extrema-direita que defende o capitalismo e tem ganhado força no mundo. Porém, é claro que isso pode mudar e no futuro, quando alguém estiver vendo esse vídeo, o cenário seja outro, mas essa é a realidade atual. Agora, depois de um breve resumo da teoria do socialismo científico e da prática do socialismo histórico, vamos analisar o suposto socialismo utópico da proposta do sistema BR, que é advogada por esse canal. Vamos lá. Essa é uma proposta de mudança civilizatória para que a humanidade garanta qualidade de vida para gerações futuras e transforme a realidade atual, valorizando a vida através do uso da tecnologia e seguindo princípios humanitários e ambientais. Primeiro, é preciso esclarecer que a proposta do sistema BR possui lógica e os 6 elementos que compõem o sistema proposto não foram escolhidos por acaso ou de forma aleatória. Ao contrário, eles possuem razão de ser e estão conectados entre si, pois essa é uma proposta racional, não é baseada em ideias desconexas da realidade. Existe lógica, e até no nome dessa proposta, que é chamada de sistema, porque o significado de sistema é um conjunto de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes criados para atingir um objetivo definido. No caso da proposta do sistema BR, o objetivo é oferecer acesso gratuito a bens e serviços. E para que isso seja possível, é necessário que exista um sistema internacional de compartilhamento de recursos, que são os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos que estão espalhados por diversas nações do planeta. Daí a necessidade de um sistema internacional de compartilhamento de recursos para unificar esses recursos. Isso significa que para que o sistema EBR funcione, é necessária a união dos recursos através de um acordo econômico entre os países que aceitarem a mudança. E acordos econômicos são coisas que já existem no mundo real, assim como um sistema internacional que distribui os recursos pelo mundo, no caso através do comércio, cuja estrutura de transporte e logística podem ser mantidas, mas adaptadas ao novo sistema, onde a diferença será no modo e na finalidade. E esse sistema internacional precisa de um modo de produção com bases ambientais, para que os recursos sejam administrados de maneira sustentável e distribuídos baseados na análise dos limites ambientais, de modo que no momento que passemos a distribuir bens de graça,
os recursos não se esgotem e faltem provisões para as pessoas. Daí a necessidade do modo de produção ser com bases ambientais, para que os recursos sejam produzidos e distribuídos de forma racional. E para que os recursos sejam produzidos e distribuídos de forma racional, é necessário utilizar uma das funções da moeda, que é a unidade de conta, ou pode ser chamada de unidade de valor, para atribuir valor de custo aos bens e serviços. E como a mudança no modo de produção muda as cidades, pois isso ocorreu ao longo de toda a história humana, quando o modo de produção mudar, as cidades também vão mudar. E por isso que nesse sistema a proposta é que as cidades sejam cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes, se adaptando ao novo modelo econômico proposto. E como a proposta propõe o fim do uso do dinheiro, e com isso as pessoas não vão mais trabalhar para ganhar dinheiro, somente vai trabalhar quem realmente desejar por satisfação pessoal, vocação e principalmente pelo interesse nos benefícios materiais, com a gratuidade de tudo que precisa do novo sistema, daí o motivo da proposta ter um sistema de trabalho livre e automatizado, porque as máquinas farão a maior parte dos trabalhos. O sistema político recomendado para administrar todo esse sistema proposto, ele é baseado em dois princípios, que são democráticos e científicos. E como apoiamos métodos democráticos, mas sem líderes políticos no poder, propomos um sistema de democracia direta, para que as pessoas passem a votar diretamente nas ideias e propostas de melhorias para melhorar a vida em sociedade, e não mais em políticos. E com isso, essa proposta é uma democracia direta, porém com base em ciência, já que a nossa proposta tem base na análise científica dos recursos, na administração racional dos recursos naturais, que são finitos, portanto não podem ser extraídos da natureza eternamente de forma constante como ocorre no modelo capitalista, e para que esse sistema não se torne uma ditadura da maioria ou uma ditadura tecnocrática de cientistas e técnicos, por isso propomos um sistema político com divisão de poderes entre os poderes da população, o poder científico composto por técnicos e cientistas, e um poder judiciário para equilibrar as forças, julgar conflitos e garantir os direitos individuais e coletivos da sociedade. Ou seja, como disse, a proposta do sistema BR é formada por componentes que não foram escolhidos por acaso. Ao contrário, um depende do outro para se manter, por isso são sistemas integrados e ao mesmo tempo interdependentes. Isto é uma proposta que possui lógica e cada elemento possui uma razão de ser e de existir. Pois, apesar de propormos uma distribuição gratuita de bens de uso individual para atender às necessidades de todos, o que irá acabar com a pobreza e a miséria, não propomos distribuir bens de forma inconsequente, pois a proposta considera os limites físicos e ambientais da natureza, e ao mesmo tempo, a proposta do fim do dinheiro, não propomos abandonar todos os atributos da moeda, pois recomendamos manter a unidade de conta, para atribuirmos valor de custo ambiental aos recursos e assim possamos produzir e distribuir bens de forma racional e com responsabilidade ambiental. Dessa forma, ao mesmo tempo, resolvermos os problemas sociais, solucionando também as questões de degradação ambiental. Sobre a proposta de transição, ela é composta por fases, que possui uma ordem cronológica, mas não é uma receita de bolo pronto, que possui ingredientes que precisam ser colocados exatamente na mesma ordem que foram definidas. Ao contrário, somos realistas e as coisas não precisam acontecer nos mínimos detalhes do jeito que recomendamos, já que essa é uma proposta de mudança de organização social humana, e como o ser humano é um ser imprevisível, sabemos que não dá para definir como tudo vai acontecer. Então, uma fase pode se iniciar antes da outra, mas toda transformação social segue alguma ordem, e na proposta de transição, a ordem proposta é a seguinte. Fase 1. Criar uma organização de pessoas e apoiadoras do sistema BR que irão administrar instituições e empresas com o objetivo de obter recursos financeiros e materiais, isto é, recursos advindos da iniciativa privada e do poder público, que darão suporte a todo o processo de transição. Fase 2. Resistência às adversidades e consolidação do processo de transição, criado pela organização de apoiadores do sistema BR. Essa resistência às adversidades são as dificuldades que o grupo de apoiadores do sistema BR terão para manter a organização, seja dificuldades nas questões de membros, seja questões administrativas, seja questões financeiras, políticas, tanto interna entre apoiadores como externas contra os opositores, e essas adversidades devem se manter em todo o processo de transição, mas destaco essa questão na segunda fase, pois assim que a organização for criada, terão muito mais dificuldades para se manter e consolidar o processo. E uma vez que consigam essa consolidação no processo de transição, poderão seguir para a próxima etapa, que será a fase 3, nacionalização do processo de transição, com a difusão das práticas da EBR de forma parcial, que devem se expandir nacionalmente em um país com o objetivo de conquistar cada vez mais apoiadores das práticas do livre acesso de qualidade a bens e serviços.
e depois que for possível conquistar a maior parte da população de um país, a organização deve assumir o poder dessa nação de forma democrática. E uma vez que a organização assumir o poder de uma nação, ela deve ir para a fase 4, que é a fase de internacionalização da transição, buscar parcerias econômicas com outras nações que forem simpáticas à proposta de transição e principalmente as que possuírem os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos para a construção de uma infraestrutura material e logística que garanta cada vez mais o livre acesso aos bens e serviços das nações que apoiarem a mudança, até que seja possível alcançar a fase 5, que é a assinatura de um tratado, um compromisso econômico internacional formado por um bloco de países aliados. E somente depois que a infraestrutura material que garanta livre acesso aos bens e serviços aos países envolvidos estiver pronta, aí sim se chegará à fase final, que é a fase 6, que é a conclusão da transição, onde chegará a um sistema EBR pleno. E eu falo um pouco mais sobre cada uma dessas fases no artigo, cujo link está na descrição do vídeo, assim como no vídeo do canal com o título de A Transição. Mas aqui também vou falar sobre essas fases de forma resumida em alguns pontos. Assim como na teoria do socialismo científico, que entende que a classe trabalhadora é a única que de maneira organizada pode superar o capitalismo, nós também concordamos com essa tese na proposta de transição para o sistema EBR. A diferença é que, ao invés de dizermos que precisamos do apoio da classe trabalhadora, dizemos que precisamos do apoio da maioria das pessoas, que é exatamente a mesma coisa, pois a maioria das pessoas da sociedade são os trabalhadores. Porém, apesar de concordarmos com a união dos trabalhadores, não esperamos unir toda a classe, ou a maioria da classe trabalhadora, pois na prática, apesar de um operário de uma fábrica, o diretor de um banco, uma operadora de telemarketing e o dono de um mercadinho serem todos trabalhadores, e pertencerem à mesma classe, pois não possuem os meios de produção e se pararem de trabalhar em algum momento, dependendo de suas economias, vão passar necessidades. Apesar disso, na realidade, a maioria das pessoas que trabalham nessas atividades e em muitas outras áreas, elas não se consideram como da mesma classe, e o principal motivo é o dinheiro, porque partimos do princípio de que enquanto o dinheiro existir, não importa se é no capitalismo ou no socialismo, com uma economia monetária planificada, sempre vai existir divisão de classes, pois é a diferença de renda entre as pessoas que as divide como classes sociais na prática. Então compreendemos que por mais que façamos propagandas e divulgações do fato de que todos são trabalhadores e pertencem à mesma classe e que por isso devem se unir, na realidade, dependendo de quanto ganha um trabalhador, ele não vai se identificar como da mesma classe que o outro. Somente uma minoria entre eles vai adquirir uma consciência de classe, mesmo explicando essa tese nos mesmos detalhes, pois é a diferença da realidade material entre as pessoas que as divide em classes. Então, sempre ocorrerá divisão de classes enquanto o dinheiro existir, pois ele não une as pessoas, ao contrário, ele sempre divide as pessoas, e no caso, em classes sociais. Então, nossa tática, ao invés de tentar convencer a maioria dos trabalhadores no discurso de uma classificação para tentar a união entre eles, nossa proposta é propor a união das pessoas que são os trabalhadores por aquilo que todo ser humano tem em comum, que é a necessidade de alimentação, vestuário, assistência médica, educação, transporte para ir e vir e lazer, ou seja, é buscar apoio da maioria através do interesse material que todo ser humano busca. E na proposta do sistema BR, a recomendação é oferecer livre acesso gratuito de qualidade aos bens materiais, independente de classes. Portanto, da mesma forma que a burguesia capitalista chegou ao poder sem precisar convencer a maioria da população no discurso de uma conscientização de que deveria mudar para o capitalismo, foi uma questão econômica material que condicionou a mudança, além, é claro, que teve o uso da força em alguns momentos. Nossa tática é ganhar apoio da maioria, buscando beneficiar a maioria das pessoas por uma melhora na condição material delas. E somente com o tempo, quando a proposta de transição estiver em um estágio internacional e cada vez mais seja ampliado esse benefício do livre acesso, as pessoas se conscientizem pela cultura na prática do livre acesso de que a mudança que estiver acontecendo diante dos seus olhos, na prática, visa o bem-estar social de todos os trabalhadores. Outra diferença é que enquanto os comunistas pretendem uma ruptura abrupta com o capitalismo na força de uma revolução armada, ao contrário, nós defendemos métodos democráticos. Claro, isso somente nos países que possuem um sistema democrático. Os que não possuem e vivem em um regime ditatorial, a mudança só vai acontecer caso a sociedade desse país derrube o ditador. Mas, se fizer parte da cultura de um determinado país, que não exista a alternância do poder, essa nação deve ser respeitada e não deve ser tentar mudar a cultura de um povo na força. A transição deve ser adaptada a essa realidade, de acordo com a cultura dessa nação. Por exemplo, se faz parte da
cultura de um povo, a manutenção de líderes no poder por gerações, os países que apoiam a mudança devem realizar negociações políticas econômicas com o líder dessa nação de uma forma que garanta a sua posição de poder, mesmo com a mudança econômica. Já nos países que adotam uma democracia liberal, a mudança somente pode acontecer com a aceitação da grande maioria da sociedade, pois, como disse anteriormente, a mudança começa de baixo para cima e nunca de cima para baixo. A estratégia é utilizar as brechas da democracia liberal sem se infiltrando no sistema de maneira discreta, sem fazer alarde com um discurso revolucionário. Por exemplo, não se deve tentar convencer as pessoas no discurso radical de que o dinheiro deve acabar. Não, não é nada disso, pois é claro que a maioria das pessoas não vão acreditar no fim do dinheiro, já que a humanidade está condicionada ao uso do dinheiro por milênios. Então, ao contrário disso, a proposta de mudança deve focar ao livre acesso aos bens e serviços, ou seja, uma pauta positiva, com o objetivo de mudar culturalmente as relações econômicas da sociedade de maneira gradual. Mas gradual não significa que seja demorada, pode ser até de forma rápida. Vai depender da velocidade que a sociedade aceite a mudança, que deve sempre ocorrer visando o benefício de toda a sociedade, com respeito à preservação da vida, pois partimos do princípio de uma visão primordial e inegociável que a vida humana é prioridade. Por esse motivo, não apoiamos a tomada do poder na força de uma revolução, de uma guerra civil, que pode levar à morte de muitas pessoas, mesmo que sejam poucas pessoas, não importa a quantidade, toda a vida é importante. E eu falo um pouco mais sobre a hipótese do risco de vida aos apoiadores da transição e até a possibilidade de uma guerra na busca de uma transição democrática no vídeo do canal que tem o título Contra o Capital e muito mais no artigo da proposta de transição para o sistema BR e os links estão na descrição do vídeo. Seguindo em frente, outra diferença é que no socialismo defendido pelos marxistas-leninistas, o socialismo é uma fase de transição para o comunismo, ou seja, é um período transitório, onde nessa proposta de transição a intenção é criar uma nova economia monetária, mas que seja planificada, isto é, manter o uso do dinheiro, mas ao invés da economia ser gerida por relações comerciais de mercados privados, as relações comerciais passam a ser administradas pelos governantes do Estado, com interferência direta em todos os aspectos da economia. Ao contrário disso, nossa proposta de transição é, ao invés de criar uma nova economia monetária centralizada na administração estatal, apoiamos o uso da própria economia monetária de mercado que já existe, mesmo sabendo de todas as suas falhas e limitações, pois compreendemos que o risco de mudar para uma nova economia monetária que não seja eficiente como a atual pode ser maior do que utilizar a economia que já existe, pois já sabemos e estamos acostumados a lidar com todas as suas falhas e virtudes do sistema vigente, que é sempre salvo pelo Estado. E assim, de modo consciente, podemos utilizar a lógica do lucro ao invés de obter benefícios privados para obter recursos financeiros para construir as bases materiais que sejam utilizadas na nova economia proposta. Outra diferença é que, enquanto os comunistas defendem que cada país individualmente faça sua revolução e enfrente todos os boicotes econômicos e o risco de invasão dos países imperialistas capitalistas liderados pelos Estados Unidos da América, que é o país que lidera o capitalismo no mundo, nós não apoiamos uma ruptura comercial internacional abrupta, e sim uma mudança gradual. Mas atenção, é importante novamente destacar que essa mudança gradual não significa ser uma mudança extremamente demorada, que leva muito tempo. Não, a mudança aos poucos pode até ser de forma rápida, tudo vai depender da velocidade da aceitação do novo sistema pela maioria das pessoas da sociedade em cada nação que estiver interessada na mudança. E ao contrário do isolamento de um país do comércio global, apoiamos uma aliança internacional formada por um bloco de países aliados que tenham recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos necessários para construir a infraestrutura material que será necessária para o funcionamento do sistema BR, onde todos os países envolvidos sejam comprometidos por um tratado político econômico internacional que também garanta proteção militar a todas as nações envolvidas, a fim de se evitar o risco de uma guerra contra algum país que eventualmente no momento inicial não aceite a mudança, e os recursos financeiros e materiais para construir a infraestrutura do novo sistema sejam obtidos com mecanismos que já existem no sistema vigente, para somente depois que essa estrutura material estiver pronta, aí sim se chegar a um sistema econômico baseado em recursos, sem o uso do dinheiro. Isso somente quando a maioria da sociedade e dos países envolvidos com a mudança já estejam conscientes de que as questões sociais e ambientais são prioridades, e não mais as monetárias. Tudo isso para a qualidade de vida delas próprias, porque elas estarão vivenciando a melhora na prática da vida delas.
e não porque dissemos ou tentamos convencê-las disso no discurso. Além disso, a mudança do sistema deve acontecer somente quando não fizer mais sentido a existência da propriedade privada dos meios de produção, pois no momento em que o dinheiro perder o seu valor, não será mais vantagem existir propriedades privadas dos meios de produção, já que ela não vai mais gerar retorno financeiro para os seus donos. Portanto, nesse momento, só serão de utilidade dos trabalhadores, que devem assumir o controle dos meios de produção com o objetivo de atender às necessidades deles próprios, ou seja, de toda a sociedade. Mas enquanto isso não acontece, a proposta é manter as relações comerciais de mercado a fim de se evitar uma quebra na economia mundial e gerar uma crise nos países que inicialmente não fizerem parte do bloco de mudança, além de evitar o risco de uma guerra que pode ser iniciada pelos países que no primeiro momento não aceitarem fazer parte do Tratado Internacional de Mudança Econômica. Mas a expectativa é que ao longo do tempo, pelo interesse nos benefícios materiais dos que mudarem, todos acabem aceitando a mudança para o novo paradigma econômico civilizatório. Outra diferença é que no chamado socialismo científico não há um planejamento definido de como será o modo de produção no comunismo. Apenas se almeja que os trabalhadores assumam o poder do Estado no socialismo e controlem os meios de produção, até que no futuro cheguem no comunismo. Porém, nada mais é detalhado, pois segundo essa visão não se pode idealizar como podem funcionar as coisas depois de uma revolução. Portanto, cada experiência socialista será como tiver que ser, diferente da outra, e o comunismo não se sabe ao certo como será. Ao contrário, nós propomos um norte que deve ser definido previamente, com um planejamento estratégico. Claro que é impossível detalhar tudo que pode ser acontecer no futuro, e tal pretensão realmente seria uma utopia idealista. Porém, entendemos que, como a nossa intenção é melhorar a condição material da sociedade com princípios ecológicos e tecnológicos, portanto, alguns pontos fundamentais precisam ser bem estabelecidos e planejados previamente, e na proposta do sistema BR é preciso se atingir pelo menos os seguintes objetivos: mudança no modo de produção para o novo, que utilize bases ambientais devido à necessidade de preservar os recursos naturais que são finitos e garantir a qualidade de vida humana na Terra. Buscar a automação da maior parte dos trabalhos que exijam movimentos repetitivos, muito esforço físico e mental e, por consequência, a redução da jornada de trabalho e o fim de diversos trabalhos que serão inúteis no novo modelo. Reforma das cidades em conceitos humanitários, ecológicos e tecnológicos e autossustentáveis para a qualidade de vida das pessoas em equilíbrio com a preservação ambiental e economia de recursos materiais, que é a base da proposta do sistema BR, e oferta de livre acesso a bens e serviços para as pessoas em uma economia sem dinheiro, mas que seja norteada por uma unidade de conta para que seja possível contabilizar os recursos materiais que nessa proposta serão produzidos e distribuídos e valorados com bases de custos e limites ambientais. Outra meta é o compartilhamento internacional dos recursos entre os países que fizerem parte do bloco de mudança, pois cada nação, através do tratado, deve se comprometer a fornecer os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos que serão utilizados e compartilhados entre as nações que fizerem parte e construírem toda a infraestrutura material do novo modelo, propiciando a abundância devido à união dos recursos materiais. E nessa fase, os meios de produção não serão mais privados, por não fazer mais sentido a existência desse tipo de propriedade, já que não haverá mais ganhos financeiros para os antigos donos, que de certa forma ainda permanecerão proprietários, pois os meios de produção, nessa nova forma de organização social, pertencerão a toda a sociedade. E por fim, nesse sistema proposto, a proposta é que a administração pública seja através de um sistema sem políticos, com base em democracias diretas e científicas, porém deixando claro que todas as nações não precisam aderir ao mesmo sistema político, até porque isso não seria possível devido à diversidade cultural de todos os povos de cada nação. Mas, pelo menos, a administração pública, independente de qual seja, em um país, deve levar em conta a ciência na tomada de decisões econômicas. Portanto, nossa proposta é baseada em coisas que já existem na realidade material, como, por exemplo, no fato da maioria das pessoas não se identificarem como classe, como uma única classe, o fato de todo ser humano ser um ser que age por interesse e, por esse motivo, entendemos que se propomos benefícios materiais que sejam comuns para todas as pessoas, independente de classes, isso deve fazer com que elas apoiem a mudança econômica pelo interesse nos benefícios materiais e não por acreditar numa sociedade ideal num futuro distante. Então, pelos benefícios materiais que sejam comuns para todas as pessoas, independente de classes, isso deve fazer com que elas apoiem a mudança econômica pelo interesse nos benefícios materiais e, por consequência lógica, através do interesse material da maioria, com isso seja possível conquistar cada vez mais pessoas que apoiem a mudança do sistema
que ocorra de forma gradual e não abrupta ou imposta. Propomos o uso de instituições que já existem para chegar ao poder de forma democrática e entendemos que a vida é prioridade, por isso não apoiamos uma revolução armada, pois também entendemos que a maioria dos trabalhadores não querem pegar em armas para mudar o sistema na força e muito menos morrer numa guerra. Propomos o uso da economia capitalista que já existe, com todas as suas contradições, imperfeições e falhas que devem ocorrer em toda a relação de mercado, mas que apesar de tudo funciona, pois é o modelo predominante no mundo e já se demonstrou resiliente para superar diversas crises. Mas nesse caso, o uso do sistema vigente seria contra a lógica do sistema, onde as empresas do grupo organizado de apoiadores do sistema BR atuariam retirando as despesas, utilizando todo o lucro adquirido, ao invés de enriquecer uma minoria ou um grupinho de pessoas, seja utilizado com o objetivo para conseguir as receitas necessárias para viabilizar os projetos de transição, utilizando tanto os recursos da iniciativa privada, claro, com instituições e empresas que pertençam e sejam apoiadas por administradores, apoiadores do sistema BR, assim como também o uso de recursos públicos dentro da economia vigente, ao invés de tentar criar uma nova economia monetária planificada como foi na União Soviética. Propomos relações diplomáticas internacionais em tratados políticos e econômicos que são instrumentos que já existem no mundo real para buscar as parcerias e alianças entre as nações, com o objetivo de colocar em prática a nova economia proposta e não em uma transição que isola alguns países do mundo. E por fim, nossa proposta de transição é baseada em mecanismos e elementos de recursos materiais que já existem no mundo real e fazem parte tanto do campo da política como da ecologia, do urbanismo com o conceito das cidades inteligentes e planejadas que já existe, assim como nos setores que tratam da ciência e tecnologia. E assim como nos 6 componentes da proposta do sistema BR, que possuem base material, histórica e contemporânea, como por exemplo do conceito de cidades ecológicas inteligentes, a existência do sistema de acesso a bens e serviços sem uso do dinheiro, que faz parte da história humana, mecanismos de democracia direta que já existe, a automação da maior parte dos trabalhos das indústrias, com o avanço da inteligência artificial e graças ao avanço tecnológico, podemos substituir a maior parte da mão de obra por máquinas para redução na jornada de trabalho, sem prejudicar o acesso aos bens materiais, já que eles serão livres para todos, e os mecanismos de produção sustentável também é algo que já é utilizado e devem ser aprimorados e ampliados no novo sistema. Aproveitando também o início da transição energética, que já é uma realidade e em breve será uma necessidade dentro do sistema atual, e toda a infraestrutura de logística e distribuição do comércio internacional que já existe e pode ser adaptada à nova proposta. E esses 6 elementos da proposta do sistema BR não foram escolhidos por acaso ou por preferência pessoal de um pensador. Esses elementos fazem parte de toda a organização humana. Em toda a sociedade existe alguma forma de organização para abrigar as pessoas, desde tribo, comunidades ou comunidades rurais ou urbanas. Sobre o acesso a bens e serviços, também em toda a organização humana existe alguma forma como as pessoas dessa sociedade acessam seus bens e serviços. Sobre a política, da mesma forma, em toda a sociedade existe algum tipo de organização política. Sobre o trabalho, da mesma forma, em toda a história humana existe trabalho. Sobre o modo de produção, do mesmo jeito, em cada período histórico de organização humana existe um modo de produção. E sobre as relações com outras nações, isso sempre aconteceu desde que éramos nômades e vivíamos nos encontrando com outros povos e tribos. E a partir daí, tivemos relações sociais, amistosas ou de conflito. E no caso da proposta do sistema BR, a intenção é manter um bom relacionamento, não por uma bondade ingênua, mas pelo interesse nos benefícios materiais, que é de interesse comum de toda a população e de qualquer nação do mundo, e como os recursos naturais, científicos e tecnológicos estão espalhados pelo planeta, é necessário uma boa relação internacional. Ou seja, todos os elementos da proposta do sistema BR são baseados em dados concretos da realidade, que são coisas que já existem no mundo real. Portanto, caso exista organização política e econômica, todos esses elementos podem ser utilizados para atingir o objetivo final da proposta do sistema BR, que é construir um modelo econômico onde as bases sejam ambientais em uma nova economia sem o uso de moedas e dinheiro. Não porque achamos que é errado o uso do dinheiro, ou que é algo ruim, do mal que precisa acabar, porque não gostamos do dinheiro. Não é isso, não. Não temos nada contra o dinheiro, nada como meio de troca e pagamento por serviços prestados. Sabemos que o dinheiro teve um papel importante no desenvolvimento da indústria e aumento da capacidade produtiva e no desenvolvimento das relações sociais, e serve como incentivo para o trabalho,
e é útil para o meio de troca. Sabemos que foi necessária a sua criação, porém entendemos que ele é uma ferramenta que já está ultrapassada, pois com o avanço tecnológico não precisamos mais produzir as coisas para vender, assim como não precisamos mais vender a nossa força de trabalho. O incentivo, a recompensa para o trabalho passam a ser ter livre acesso a todos os bens materiais que precisamos, além de viver em um sistema saudável, ecológico e pacífico, com o fim de todos os crimes relacionados ao dinheiro, onde a humanidade passará a produzir o que precisamos sem o intermédio do dinheiro, com o objetivo de atender às nossas necessidades. E dessa forma, podemos trabalhar com aquilo que realmente nos traga prazer e satisfação pessoal. O que não pode ser feito dentro do capitalismo, pois compreendemos que a raiz dos problemas sociais e ambientais é o próprio capitalismo. Por isso, não adianta nada votar em políticos de 4 em 4 anos na esperança de que esses problemas acabem, pois não vão acabar, apenas serão administrados e todos os problemas sociais e ambientais vão continuar existindo e as promessas de soluções dos políticos sempre serão as mesmas. Mas eles não conseguem cumprir, não é porque todos os políticos são incompetentes e corruptos, é porque esses problemas fazem parte da estrutura do sistema capitalista, que exige cada vez mais extração de recursos naturais para a produção, o que gera aumento no desmatamento das florestas, poluição dos rios e do solo na extração de minerais, aumento de lixo e descarte de resíduos, pela necessidade de cada vez mais descarte de embalagens descartáveis para consumo, gerando diversos problemas ambientais. E esse sistema é naturalmente desigual, pois concentra a renda nas mãos de uma minoria, enquanto a grande maioria da sociedade vive com problemas financeiros e, por consequência, isso gera problemas sociais. Levando em conta o fato desses problemas serem sistêmicos, como a raiz dos problemas é o capitalismo, entendemos que a semente que dá vida a esse sistema é o dinheiro, pois ele é a origem que dá vida a esse sistema, é a razão de ser desse sistema, já que o objetivo é buscar lucro, ou seja, dinheiro para gerar mais dinheiro. Sendo assim, entendemos que não adianta nada arrancar a raiz do capitalismo na base da força de uma revolução se a semente que é o dinheiro continuar existindo, pois pode ser plantada e semeada e dar a vida ao capitalismo novamente, assim como ocorreu com o fim da União Soviética e o capitalismo se espalhou por todo aquele território. E sabemos, quando um país socialista faz uma revolução, ele é isolado do comércio internacional e sem dinheiro seu povo passa necessidades. Portanto, concluímos que para colocar um fim ao capitalismo de forma definitiva, o dinheiro precisa deixar de existir, pois até no socialismo, com uma economia monetária planificada, há desigualdade social pela diferença de renda entre as pessoas. E como o objetivo da propriedade privada dos meios de produção é gerar lucro para o proprietário capitalista, sem a existência do dinheiro, não faz sentido os meios de produção serem privados. Portanto, sem a existência do dinheiro, deixa de fazer sentido uma minoria burguesa deter para si, de forma privada, os meios de produção, já que eles não terão mais lucros com esse tipo de propriedade. Também, sem dinheiro, os capitalistas perdem o poder político e não poderão comprar ou investir em políticos para atender os seus interesses privados. Sendo assim, o fim do dinheiro é a chave para o fim do capitalismo e, para a mudança, é uma questão fundamental tornar os meios de produção sociais, de interesse públicos, a serviço de toda a sociedade. Portanto, o fim do dinheiro na proposta do sistema BR, além de facilitar o acesso aos bens e serviços para toda a sociedade, pondo um fim à miséria, à pobreza e a todos os problemas ambientais, parte da lógica de colocar um fim aos meios de produção privados e acabar com o poder dos capitalistas. Ou seja, o fim do dinheiro é uma questão estratégica e lógica, não é um capricho ou preferência ou aversão ao dinheiro de um pensador. Ao contrário, tem lógica e razão de ser. E a proposta de uma organização social sem o uso do dinheiro possui base histórica, pois a história nos demonstra que podemos viver de forma organizada com o fim do dinheiro, porque já vivemos de forma organizada sem a existência do dinheiro por milênios. O dinheiro, na forma das primeiras moedas, como conhecemos, surgiu na Lídia, a atual Turquia, por volta do ano 700 a.C. E, em meio às teorias mais difundidas, ele foi criado para facilitar as trocas entre as pessoas. Já a agricultura surgiu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Diante desses dois fatos históricos, podemos concluir que entre a criação do dinheiro e a agricultura, que são marcos civilizatórios, a humanidade viveu por mais de 1000 anos sem a existência do dinheiro. Portanto, como a humanidade já viveu socialmente sem a existência do dinheiro, de forma organizada, por milênios, em uma época que não existia a tecnologia, o conhecimento científico, o comportamento cívico que adquirimos, mediados pelas instituições que compõem a sociedade contemporânea, é lógico que podemos construir uma nova forma de organização social sem a existência do dinheiro, sem a existência de um sistema monetário. No caso da proposta do sistema BR, a economia seja norteada de maneira racional, através de uma unidade de conta, que deve atribuir o valor contábil de custo ambiental aos bens materiais, onde nesse novo modelo socioeconômico, toda a produção e distribuição dos bens e serviços sejam ofertadas livremente para toda a sociedade,
mas é claro, de forma racional, sempre considerando os limites ambientais. E o que permite a existência de um novo sistema sem o dinheiro é a tecnologia, que já existe hoje. Por exemplo, podemos utilizar a rede mundial de computadores e notebooks e totens de autoatendimento e até smartphones, que são praticamente computadores pessoais de mão, e através de sistemas operacionais de informação podemos gerar demandas individuais com cada cidadão ou de forma coletiva em família, todos solicitando bens e serviços de acordo com as suas necessidades. E as informações devem ir direto para o computador das fábricas e indústrias e órgãos ou instituições prestadoras de serviços que vão aumentar ou diminuir a produção de acordo com a demanda de solicitações, assim como aumentar ou diminuir o atendimento prestado de serviços de acordo com a demanda gerada pelas pessoas, sem necessidade do intermédio do dinheiro. E assim podemos substituir o sistema de preços por um sistema digital de informações e ao invés de atribuirmos valor monetário aos bens materiais, no novo modelo atribuiremos valor de custo ambiental aos bens e serviços. Isso significa que os bens que tiverem mais custo ambiental e também mais trabalho para se produzir terão um valor de custo mais alto. E, logicamente, os que tiverem menos custo ao meio ambiente e menos trabalho terão um valor de custo mais baixo. E assim, racionalmente, podemos produzir e distribuir os bens livremente, apenas com limites ambientais. Isso significa que os que tiverem valor de custo alto terão um limite de distribuição gratuita menor, e aqueles que tiverem um valor de custo baixo terão um limite de distribuição gratuita maior. E isso nos bens que forem de uso individual, pois haverá também os bens que poderão ser utilizados de forma compartilhada, coletiva. Por exemplo, veículos de passeio, barcos, lanchas, helicópteros e pela lógica, na nova economia, não precisaremos produzir um para cada um, ao contrário, vamos produzir uma quantidade necessária para uso coletivo. Uma pessoa pode utilizar e deixar disponível para outra, e assim como ferramentas e acessórios em geral que utilizamos de vez em quando. Tudo isso para não esgotarmos os recursos e não deixarmos de atender à demanda de todos. E quem poderá estabelecer os métodos de calcular os custos ambientais devem ser estudiosos, cientistas e profissionais das áreas que forem relevantes a cada bem, especialistas em análise dos impactos ambientais, especialistas na composição dos recursos materiais, dos bens que serão produzidos, e uma nova lógica. Por exemplo, cada bem, desde a sua concepção, deve ser produzido de um modo que sejam duráveis, de fácil substituição de peças, de modo que suas peças no fim da sua vida útil sejam reaproveitáveis, mesmo que não seja para produzir o mesmo produto, seja para outro, tudo de modo sustentável. E para que toda análise desses custos ambientais sejam possíveis, deve envolver também profissionais que façam parte de toda a cadeia produtiva, desde a extração, produção e distribuição dos bens materiais. E para que tudo isso seja colocado em prática, será necessário criar uma força-tarefa que deve envolver os melhores profissionais e especialistas de todos os países que fizerem parte do bloco da mudança para o sistema EBR. E uma vez estabelecido como será o método padrão de cálculo dos custos ambientais e a unidade de conta padrão que as nações vão utilizar, todos os cálculos e a contabilidade poderão ser realizadas por programas de computadores de automação e inteligência artificial. E os programas e sistemas que já existem hoje também podem ser utilizados, como, por exemplo, todo o sistema bancário que é utilizado para realizar contabilidade e também o uso de mecanismos contra a fraude podem ser adaptados ao novo modelo e reforçados com tecnologias mais seguras, como, por exemplo, as do blockchain. Além disso, todo o processo de produção e distribuição deve ser automatizado com robôs inteligentes, que devem substituir a maior parte dos trabalhos humanos que exijam movimentos repetitivos, muito esforço físico e mental, ou seja, temos tecnologia de sobra para utilizarmos o novo sistema. Portanto, a proposta do sistema BR tem base histórica e material tecnológica na tecnologia que já existe no mundo real e não parte da invenção e imaginação apenas da cabeça de um pensador. E mesmo que essa proposta se baseie em dados da realidade material, ainda assim pode ser classificada pejorativamente de utópica por quem defende outra proposta de mudança, que utilize outros métodos, ou que não acredita em uma mudança, como os céticos pessimistas desiludidos com as mazelas do mundo, assim como os que defendem o sistema vigente e serão contrários à proposta. E isso não tem problema, desde que além dessas pessoas, existam muito mais pessoas que sejam apoiadoras e que compreendam o conteúdo do que se trata a proposta e se organizem política e economicamente para colocar em prática. E é isso que importa, e não o nome que ela é chamada. Portanto, se você chegou até aqui, espero que tenha compreendido a mensagem, que não importa exatamente o nome ou o termo que é utilizado, se a proposta do tema BR é chamada de socialismo utópico, comunismo 2.0 ou qualquer outro ismo, pode até ser classificada como, por exemplo, economia sem dinheiro social, técnico, ambiental, por
propor benefícios sociais, tecnológicos e ecológicos, ou pode ser chamado de qualquer outra coisa, pois não importa o nome ou a classificação que ganhe, o que importa é o conteúdo daquilo que está se propondo e que possui lógica, base histórica e material. E se você que assistiu esse vídeo e se auto-intitula comunista, socialista, marxista, leninista, maoísta, ecossocialista ou qualquer outro ista, social-democrata, apoiador da EBR de Jacques Fresco ou não se rotula com nada, mas se identificaram com a proposta do sistema EBR, se unam em torno da proposta, deixando egos, orgulhos e classificações de lado, e se organizem para colocar a proposta de transição em prática, ciente que não existe receita de bolo pronta para a mudança e que as coisas não precisam funcionar exatamente nos mínimos detalhes do jeito que a proposta do sistema BR foi apresentada, pois nenhuma proposta é perfeita e não existe sistema perfeito para seres humanos imperfeitos, mas se organizem e sigam princípios humanitários, ecológicos e tecnológicos. Sigam princípios ecológicos e tecnológicos, pois com organização e com o objetivo de obter poder político e econômico, é possível colocar em prática os pontos fundamentais desse sistema proposto, pois, como disse, ele tem base lógica, histórica e material. Para compreender melhor a proposta do sistema BR, assistam os vídeos do canal Melhorar o Mundo, leiam sobre o tema, os links estão disponíveis na descrição do vídeo. Por fim, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, os que já assistiram os vídeos mais antigos, os que vão assisti-los futuramente. Obrigado pela atenção, um abraço e paz para todos.